boa tarde para você que está em casa, licença para a gente conversar bastante. Ô, minha amiga, boa tarde. Boa tarde. Hoje vai ser um dia muito gostoso, né? Importante. De bate-papo, enriquecedor. Para você que tem adolescente em casa, para você que é adolescente e está assistindo a gente vai falar sobre gravidez precoce. Por quê, amigo? Essa semana, gente, é uma semana especial para realmente trazer essa conscientização e a prevenção da gravidez na adolescência. Então a gente vai receber uma médica para explicar sobre o corpo da menina, mas também sobre o diálogo que tem que existir, porque esse diálogo faz toda a diferença. É verdade. Quando existe esse diálogo com a família, algo muito tranquilo, na verdade, a gente consegue, com certeza, prevenir. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Também tem outros assuntos falando nisso, vamos dar uma olhada. O Falando Nisso Band está no ar. Energia renovável cresce 50% em 2023. O relatório divulgado hoje pela Agência Internacional mostrou aumentos na capacidade de energia renovável aqui nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil. E no programa vamos conversar sobre gravidez na adolescência. Hoje é quinta-feira, dia 1º de fevereiro. O Falando Nisso Band começou. E claro que a gente começa a nossa conversa com uma mensagem para a gente refletir junto. E essa, gente, não é querer apontar o dedo para ninguém não, mas olha, pessoas infelizes, elas sempre vão querer apontar na gente o que elas queriam ter ou ser e não conseguem. Então se proteja desses comentários e não deixe com que eles te afetem de maneira alguma. Olha, é tentar fazer uma peneira, sabe? Do que é importante, do que de fato é relevante nesse comentário e o que não for é jogar no lixo, porque muitas vezes a gente deixa se levar. E aí a gente fica chateada, fica mal, acha que é aquilo mesmo. Às vezes você vai querer mudar alguma coisa em você que na verdade é o seu brilho, é o seu forte, só porque outras pessoas ou uma pessoa está apontando. Então, não faça isso, não permita isso, porque o que é seu, o seu jeito... Muitas vezes as pessoas admiram, mas tem outras pessoas que têm inveja. E é chato. E aí ficam apontando de forma negativa algumas coisas. Não é legal. Só pra cutucar, gente. É ruim. Vamos lá, gente. Atenção que amanhã tem sorteio. Depois a gente conversar tanto com você durante esse mês. Então ainda dá tempo de você participar. São 3. Vou falar do primeiro, que é uma escova elétrica, junto com tudo isso. Esse kit tão bacana que a Ortovip preparou para você. Tem que seguir a gente, então, no Instagram. Aliás, o nosso Instagram, @FalandoNissoBand, você vai ver essa fotinho, que é a foto oficial. Tem que seguir também @ortovip._oficial. Marcar 2 amigos por comentário. E amanhã, então, já tem o sorteio. Ganhou, vem aqui na Band, na nossa sede, para retirar. É isso, boa sorte, pessoal. Tem outros prêmios também que a gente vai sortear amanhã. Tem um sorteio da Polipet com esse kit preparado especialmente para o seu animal de estimação. Primeiro, você tem que curtir a foto oficial, que é essa aí mesmo, tá? Marcar 2 amigos por comentário e também seguir o @polipet.oficial. O sorteio, então, vai ser amanhã. E aí, quem for o sortudo tem que retirar aqui o kit na Band Vale. E também tem um kit da Sicredi, né, amiga? Que é tão legal esse kit. Olha que completo. Para você, um guarda-sol, um cooler, uma cadeira de praia. Para concorrer, então, tem que seguir a gente, @FalandoNissoBand, seguir também o @Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentário e repostar essa fotinha nos seus stories, marcando a gente pelo menos uma vez. Fez tudo certinho, amanhã foi sorteado, você ganha então. Ganhou tudo isso, vem aqui na Band, no Colina Shopping, na nossa sede, para retirar esse kit. Boa sorte, tá bom? Então amanhã a gente faz esses 3 sorteios. Agora a gente vai para a pergunta da nossa enquete de hoje, que abre o tema aqui no Falando Nisso. Você pode responder pelo WhatsApp, com a hashtag sim ou não. No decorrer do programa a gente vai mostrando o resultado. A pergunta de hoje é a seguinte: você conhece alguém que ficou grávida na adolescência? Pode responder então pelo 99716 7989.
Pois é. Aliás, o programa de hoje, eu vou dar uma dica para você, mamãe, vovó, que tem adolescente em casa. Chama esse adolescente para assistir o programa de hoje. Boa, amiga. Né, amiga? Porque às vezes a gente vai estar ajudando você a entrar num assunto que é delicado para o pai, para a mãe, para a avó, né? Então já faz isso. Mas olha, vamos falar sobre o que então, gente? Aqui no estúdio com vocês. Sobre os principais desafios da gravidez precoce. Como que a família, numa situação tão difícil, pode lidar com essa situação? E antes disso, né? Como os pais podem ajudar na prevenção de uma gravidez fora de hora? A nossa convidada de hoje é a doutora Denise Leal, ela é ginecologista. Doutora, seja sempre muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço o convite sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Aliás, né, doutora, a gente precisa muito da sua ajuda, porque a gente sabe que é um tema muito sensível para as famílias, né? Então, essa semana, gente, de prevenção à gravidez é algo nacional, porque realmente o número é muito alto ainda de adolescentes grávidas. Então, vamos começar falando da família, que eu acho que é a base principal na nossa conversa aqui. Como que a família pode desempenhar, doutora, esse papel tão importante de prevenção na gravidez na adolescência, né? Vamos definir primeiro o que é a adolescência. A gente considera uma paciente de 10 até 20 anos como uma pessoa que teve uma gestação na adolescência, na verdade. Então, de 10 a 20. A gente pensa em 10, o mais comum é por volta de 15 anos. É que a gente tem maior incidência, mas a gente considera de 10 a 20 anos. Olha só, e qual é o papel da família nessa questão da prevenção? Como começar a conversar com a adolescente? Ou, de repente, qual é o ideal para a primeira visita ao ginecologista? Eu acho que por mais que a gente tenha evoluído, as famílias ainda têm uma dificuldade em chegar e conversar realmente. A gente não pode entrar em questões religiosas nem nada, né? Mas tem muitos pais que acham que ao conversar eles vão estar estimulando, entendeu? Então eu acho que falar vai estimular. E hoje a gente sabe que a orientação é tudo. Então, às vezes, mesmo que não saiba, a gente acha que um trabalho importante é juntar tudo. Profissionais de saúde, que às vezes também levam a ginecologista, a gente não aborda esse tema que é muito importante, ou até no posto de saúde, escola, que tem que estar envolvida também, e a família. Então, se os pais têm uma certa dificuldade em falar, que leve para algum lugar, né? Para a gente ter comunicação, porque eles têm sim muita informação na internet, tudo, mas às vezes é uma informação que não é tão correta. Então a gente tem que perder um pouco o tabu. Às vezes o que não é o certo para o pai, as coisas vêm mudando, né? Não tem o certo ou o errado. Mas é muito pior a gente não tocar nesse assunto e você ter um adolescente que vai esperar um bebê, né? Uma criança esperando uma outra criança em casa. Agora vamos pensar então, né? Então o médico, gente, tá aí uma dica bem legal, né? Se papai, mamãe, vovó não consegue abordar com a menina e com o menino, de repente, também nesse assunto, o médico é um profissional que pode orientar da melhor maneira possível. Então qual que é a idade? Até para pensar um pouquinho na que a Águida perguntou. Qual que é a idade que papai e mamãe de uma menina precisa levar no ginecologista? A maioria das mães, elas procuram levar depois que a menina teve a primeira menstruação, é verdade, né? eu já vi Porque isso mesmo. antes de menstruar, na verdade, a gente não tem esse risco, né, de uma gravidez. Verdade. Claro que é bom orientar. E eles estão iniciando uma relação sexual cada dia mais precoce. É mesmo? Tá cada dia mais cedo. Tá mudando esse hábito? Tá mais cedo mesmo. Mais cedo. Ai, que pavor, gente. Então é isso que a gente fala. Pra gente pode ser um choque, né? Sim. E pras famílias também. Acho que quanto mais idade a gente vai tendo, a gente se assusta mais. Mas a gente é um outro mundo, né? Eles têm outra cabeça. Então não é estimular, mas é orientar. Então menstruou, pelo menos eu acho que na hora que menstruar, leva ao ginecologista. E mesmo que a mãe não saiba muito falar, às vezes ela não sabe se fica na consulta ou se não fica, entra e fala com o médico, olha, nem sei se minha filha já teve relação ou não, mas queria que você tocasse no assunto para orientar caso venha acontecer alguma coisa, como que ela vai se proteger contra uma gravidez. Acho isso importante. Legal. Agora, quais são os riscos, por exemplo, de uma gravidez precoce em adolescentes de 13, 14, ou às vezes até mais cedo pode acontecer, claro, se a menina já estiver com menstruação. Quando essa mulher menstrua, o corpo dela demora uns 3 anos, na verdade, para poder se desenvolver. Tanto a parte dos órgãos internos, ovário, útero, chegar num formato e num tamanho adequado, né? Quanto a parte óssea. Então, tudo muda. Então, a menina acabou de menstruar, a gente até percebe, né? Menstruou, ela vai ter no máximo 3 anos, depois o corpo dela já tá maduro, mulher. Então, a parte hormonal, parte óssea, tudo ainda está em desenvolvimento. Então, quanto mais precoce essa adolescente engravidar, com menos de 3 anos, é mais arriscado. Então, ela tem risco de parto prematuro, de hipertensão na gestação, de hemorragia pós-parto. O feto pode ter baixo peso ao nascer, diabetes, hipertensão. Então, ela não está num desenvolvimento adequado. O corpo dela ainda não está preparado
quanto mais jovem ela tiver relação. Então depende, menstruou com 12, 13, 15 anos. Depois de 15 anos ela já tem menos riscos, tanto para a mãe quanto para o feto. Mas eu estou dizendo isso na parte mais médica, porque eu acho que o impacto importantíssimo é o psicológico, né? Que essa adolescente vai sofrer o resto da vida. Eu acho ótimo, né? Porque vamos combinar, né, amiga? Realmente é um susto, existe um grande preconceito, né? Sim. Parece que assim, a pessoa pode até ter relação sexual, mas engravidou é um peso que vai sobre, especialmente para a menina, né? Porque realmente o menino parece que é meio que perdoado, né, por todos, né? Mas a menina carrega um peso, né? Então, toda essa mudança, na sua experiência, vamos pegar baseado no que você vive no seu dia a dia. O que mais afeta a menina? Eu acho que o mais importante é a escolaridade, porque a minoria volta a estudar, entendeu? Quem teve um filho precoce, a minoria consegue voltar ao estudo, porque às vezes não tem um apoio familiar, não tem com quem deixar essa criança, então elas não retomam ao estudo. Então, isso eu acho que é o fator mais importante. E tem dados mesmo. Quem mais vai ter um prejuízo é a menina. A maioria dos relacionamentos, eles não vão ser duradouros. E a maioria não chega nem a ficar com a parceira até essa gestação chegar ao final. Nossa, olha, tá vendo? Que também eu acho que não tem que ser uma obrigação. A gente pode até tratar disso, né, doutora? Porque muitas vezes isso acaba acontecendo, existe aquela paixão da adolescência. Sim. Mas a gente sabe que muitos namoros da adolescência, eles acabam antes mesmo da adolescência acabar. Principalmente com o filho, né? E é difícil, né? Porque aí a mãe e o pai que meio que obrigar, né, a criança, a menina a casar, né? Nossa, eu acho que são vários contextos dentro de uma gravidez precoce. São vários problemas, né? Isso, são vários problemas e a gente pode tratar durante o programa. A gente pode falar mais sobre a saúde dessa adolescente. Tem a questão da gravidez, mas tem a questão de outras doenças também, que podem estar relacionadas, né, com, de repente, uma vida sexual aí muito precoce. Daqui a pouco a gente volta, doutora, para falar mais, então, sobre a gravidez na adolescência. A gente vai para as nossas notícias regionais. Uma delas é a seguinte: ontem à noite, um ônibus foi incendiado no terminal do Itatinga, que fica em São Sebastião. E hoje pela manhã, foi suspenso o transporte público naquela região, dentro de alguns bairros da cidade. E o Rafael Rodrigues, então, vai atualizar agora a situação em São Sebastião. Oi, Rafael, boa tarde. Oi, Agda, boa tarde para você, para o Lucas, para todos que nos assistem. Esse incêndio aconteceu ontem, por volta das 10 horas da noite, no terminal de ônibus, né, circular ali do bairro do Itatinga, o bairro que fica, inclusive, na região central aqui da cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram acionados para atender essa ocorrência e, no endereço indicado, apuraram que 3 homens entraram nesse ônibus, colocaram fogo e fugiram do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. A perícia também foi acionada e o caso registrado como incêndio no 1º Distrito Policial aqui da cidade. Ontem à noite mesmo, já à meia-noite, a Prefeitura soltou uma nota com uma decisão da suspensão a partir da 0 hora de hoje. Essa suspensão começou por tempo indeterminado nos bairros com o transporte público dentro dos bairros do Olaria, Itatinga e Topolândia. São todos bairros próximos ali que ficam na região central. Então, esses moradores estão sofrendo bastante, viu, Agda e Lucas? Não conseguem pegar ali, né, o ônibus circular nos seus bairros, precisam andar um pouquinho mais. O embarque e desembarque está acontecendo ali na Praça João Tarora, é um ponto de ônibus na saída do bairro da Topolândia. Quem é aqui de São Sebastião já conhece, é um ponto próximo a quem vai, inclusive, pegar ali os bairros da Costa Sul. A cidade realmente não esperava esse acontecimento, a gente segue acompanhando esse caso e, é claro, causou muitos transtornos, principalmente para os trabalhadores aqui da cidade. Volto com vocês. Obrigado, meu amigo, pelas informações. Um bom trabalho para você. Boa tarde. Bom, no próximo bloco, a gente volta trazendo para você novidades sobre a questão da tributação, a reforma tributária, junto com a Nexo Prosper Contabilidade. Daqui a pouco. Olá, sou Ciamara, aqui da empresa Nexo Prosper Contabilidade, uma empresa que atua aqui em São José dos Campos já há mais de 29 anos e vou estar com vocês conversando sobre a reforma tributária. Até lá!
Falando Nisso Band. Oferecimento. A gente já está de volta com o Falando Nisso e a gente adora trazer conteúdo consistente e de relevância atual para você que está assistindo Falando Nisso. Olha só, a Ciamara, da Nexo Prosper Contabilidade, começa hoje uma série de quadros explicando a reforma tributária. E hoje ela vai comentar com a gente a importância dessa reforma para todo mundo, para todos os brasileiros. Vamos falar então sobre reforma tributária. Qual que é a ideia? É que nós possamos ter uma série de vídeos. Esse é o primeiro vídeo, então, de 6 vídeos onde vamos conversar e desmistificar esse assunto reforma tributária. Um assunto tão relevante, um assunto atual e que impacta a sua e a minha vida. Cada brasileiro certamente será impactado pelas mudanças que vêm por aí. Ainda que as mudanças aconteçam a partir de 2027, mais especificamente, nós já vamos começar a viver mudanças, principalmente nos impactos em relação à legislação, do que pode representar a reforma tributária em nosso dia a dia. Então, assim, como primeiro assunto, eu queria trazer para você o que é que foi aprovado, qual foi o objetivo dessa aprovação. Nós tivemos então a aprovação da PEC, que é o projeto de emenda constitucional 132. O que essa PEC aprovou? Uma nova forma de se fazer a gestão da área tributária nas empresas. Mudam-se então os processos, como vão acontecer os processos nas empresas em relação à gestão dos seus impostos, como vão ser recolhidos esses impostos. E assim, mais do que isso, como isso impacta na vida de cada um de nós consumidores. Será que as coisas vão ficar mais caras, mais baratas? A princípio, vamos falar então de qual foi o objetivo da reforma tributária. O objetivo da reforma tributária foi de simplificar todo o processo tributário, como se faz os cálculos, como as empresas podem gerir essa área tributária. Mas, Ciamara, será que era tão importante uma reforma tributária tão comentada, que nós estamos ouvindo falar dessa reforma tributária há 3 décadas, não é? Entrou governo, saiu governo e o assunto reforma tributária continuou sendo falado? Sim, é um assunto de extrema relevância. Por quê? Porque trata-se de um assunto em que impacta diretamente no custo dos produtos. Hoje, o Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo. Gasta-se, as empresas têm um custo altíssimo para na formação mesmo dos seus valores, do seu custo, por conta do custo com a burocracia no cálculo dos impostos. Então, quando a gente fala de reforma tributária, nós estamos falando de uma simplificação no sistema tributário, de ter mais transparência, mais justiça tributária, que os empresários e os empreendedores possam encontrar um ambiente de negócios mais favorável. E aí nós vamos conversar sobre tudo isso no decorrer desses 6 vídeos. Obrigado, viu? Nossa, que incrível, né? A Ciamara, ela explica tudo tão de maneira perfeita. Obrigado, bem didático. Aí semana que vem ela vai continuar falando o que vai ficar mais barato ou não, se a gente vai ter essa mudança mesmo. Aliás, um abraço para todos da Nexo Prosper também, Contabilidade, que já fazem parte aqui da nossa família. A gente está falando de gravidez na adolescência, um assunto tão necessário e importante. E você participa com a gente, já recebemos alguns depoimentos aqui. Ah, que legal. Isso é ótimo, né, amiga? Isso é muito bom, pode porque mandar. é um assunto que a gente precisa discutir, né? Com conversar, certeza. esclarecer, enfim, deixar todo mundo mais à vontade. Pois é, com certeza. Então fique à vontade para participar pelo nosso WhatsApp, que está aqui para vocês, 12997167989.
Tem também uma perguntinha da enquete que você pode participar sem se identificar, hashtag sim, hashtag não, para a seguinte pergunta. Você conhece alguém que ficou grávida na adolescência? Sim ou não? É para a gente conhecer vocês. Isso mesmo. Você também pode, então, enviar sua dúvida ou seu comentário. Logo, logo a gente já começa respondendo, tá bom? Agora a gente vai ver a opinião das pessoas nas ruas da cidade em São José. Vamos dar uma olhada. É muito importante, né? A gente sabe que muitas famílias não conseguem ter esse tipo de conversa com os jovens, né? Mas ela é fundamental, né? Se a pessoa crescer sem conhecer, sem saber dos perigos que tem, né, na adolescência, acaba não se prevenindo, né? E aí a gente vê essa grande quantidade de jovens aí, né, que engravidam muito cedo. Legal. Ela tocou num ponto, doutora, falando sobre a questão da prevenção. Qual que é o melhor método? Ainda continua sendo a camisinha? Ou quais os métodos para essa menina, para esse menino que começou a ter relação sexual? Eu acho que desse assunto mais importante, na verdade, é a prevenção. Né? Porque depois que já foi feito, a gente vai cuidar né, daquela mãe, daquele bebê, mas o importante é a prevenção. Então, o melhor método, ainda hoje em dia, é o uso da camisinha. Então, é o único método em que eles não vão estar correndo risco de pegar doenças sexualmente transmissíveis. Eu sei que o programa não é sobre isso, mas é super importante a gente trazer um dado que o índice de HIV e sífilis tem subido de uma forma assustadora. Assustadora. Então, assim, a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Então, assim, na nossa época, a gente tinha muito medo, realmente, do HIV, da AIDS, porque a gente via realmente pessoas morrendo disso. E aí, depois de um tempo, né? Hoje em dia existem tratamentos que não são fáceis de tomar, a vida inteira, são coquetéis difíceis. E, assim, isso também traz um monte de consequências para essa pessoa. Só que os adolescentes de hoje não tiveram contato com essas doenças. Então, a gente está vendo, assim, uma incidência que a gente não acredita. Então, assim, hoje em dia, quem mais está tendo essa doença? Jovens. São os adolescentes. Por quê? O que eles fazem? Muitas meninas, elas tomam cuidado, usam anticoncepcional, que é um dos métodos que a gente até vai falar disso. Então, sim, ela provavelmente não vai engravidar se tomar direitinho. Mas eles não estão fazendo nenhum uso de camisinha. Então, essas doenças estão aumentando. Então, independente de qualquer método, o único que vai proteger esses adolescentes contra a doença é a camisinha. Então, por favor, carnaval tá aí, se cuidem, tenha a camisinha, em qualquer posto de saúde eles entregam isso. Então, assim, não tem, é fácil acesso e é o método mais importante e é super seguro. Às vezes as pessoas acham, é muito raro estourar a camisinha, dá pra você ver. E hoje até a gente tem uma pílula do dia seguinte. Que é bom até eu ter falado disso, porque assim, não é um método para você fazer uso contínuo. É num caso de emergência, tá? É emergência, porque a dosagem desse hormônio é muito alta. Não é uma coisa para você tomar continuamente. É muito, muito, muito hormônio. É como se você pegasse 30 caixas de anticoncepcional e tomasse de uma vez só. Nossa. Então, você vai fazer isso, rompeu a camisinha, vou utilizar. Então, isso eu acho que é importante. Então, a primeira coisa é sempre usar a camisinha. O uso do anticoncepcional. Então, a gente tem pílulas contínuas, pílulas que têm pausa. O importante é tomar todos os dias. Então, tem taxa de falha, né, gente? Então, é um remédio de uso contínuo. Então, o melhor toma todo dia no mesmo horário, coloca despertador. Hoje em dia, eles têm aplicativo para tudo, né? Então, entra numa rotina. Tomar um cuidado com o anticoncepcional. Toda vez que a gente inicia o tratamento, ele não é eficaz no primeiro comprimido. Os primeiros 30 dias, a primeira cartela, essa menina não está segura. Ou quando ela faz uma troca, tomava um remédio, que isso é muito importante, vou trocar. Nessa troca, ela também corre risco, tá? Outra coisa, se a adolescente faz uso de algum antidepressivo, ele pode diminuir a eficácia do anticoncepcional. E quando a gente está doente, tem uma infecção de garganta, de urina, que a gente faz uso de antibiótico, o antibiótico também diminui o efeito. Então, se você está tomando, tô doente, estou fazendo uso dessa medicação, não é para parar o anticoncepcional, mas é para tomar ainda mais cuidado nessa fase. Para quem não usa camisinha, tem que usar. Então, são algumas coisas que eu acho importante falar, com tá? certeza. Sobre o anticoncepcional. Nossa, excelente, doutor. Além disso, a gente tem os métodos, tem injetáveis de injeção. No posto de saúde também, elas têm acesso a isso, ela pode ter. Nossa, elas não têm. sabia. Até o anticoncepcional a gente consegue na rede, né? Na então rede, a gente tem comprimido, a gente tem o injetável mensal ou trimestral, a cada 3 meses, trimestral. E hoje em dia a gente também tem de longa duração, que são o DIU, que é importante a gente falar. Então, um DIU é um dispositivo pequenininho, em forma de T, podia até ter trazido um, né? Não tem problema. E a gente coloca nessa adolescente, então ele pode durar 10 anos, quando ele não tem hormônio nenhum,
ou tem uns que tem hormônio, que ela não menstrua e duram 5 anos. Além disso, a gente também tem um método muito eficaz, que é o Implanon. O Implanon, ele é um anticoncepcional que a gente coloca no subcutâneo, é um implantezinho do braço, que ele tem duração de 3 anos e protege, pelo menos, essas adolescentes de não engravidar. Doutora, eu acho interessante a gente comentar o seguinte, muitas vezes você, pai e mãe, se você acha uma camisinha na bolsa da sua filha ou na carteira do seu filho, você se assusta, você fica indignada ou Mas não indignado. sabe o que falar, né, Mas, na amiga? verdade, tem que ser graças a Deus, entendeu? É verdade. A gente precisa mudar essa mentalidade, porque quer dizer que a pessoa que você ama tanto, que é sua filha e seu filho, está se cuidando. Então, pense dessa forma. O programa daqui é para cuidar muito também dos pais, Sim. porque a gente sabe que existe essa preocupação com o adolescente necessário, mas os pais precisam repensar muitas coisas também para o bem dos seus filhos, tá bom? A gente precisa falar um pouquinho sobre essa questão do aborto, porque muitas vezes acaba acontecendo o seguinte, a menina vê que engravidou, não quer ter essa mudança na vida dela, a gente não vai entrar agora nesse mérito de que o que é certo e o que é errado, se o aborto é certo ou não, mas a menina vai procurar esse aborto de maneira clandestina, até para evitar de falar para a mãe. Sabe? Eu conheço histórias parecidas e, infelizmente, o fim não geralmente é bom. Né? Por parte psicológica e a parte também da saúde da menina, né, doutora? Sim, na verdade, isso é muito arriscado, né? Você tem uma incidência muito alta de morte materna, porque é uma busca de um socorro em desespero, na verdade, né? Então vai em clínica clandestina, compra medicação na internet, coloca em casa, e é super perigoso. Eu também não acho que é mérito da gente ficar falando se é o certo ou o errado, mas por isso que é importante a gente acolher. Eu acho que o acolhimento é o mais importante. Às vezes, muitas adolescentes não vão chegar para o pai e para a mãe e não vão contar. Então, às vezes, elas vão escondendo essa gravidez e vão, sim, procurar ajuda mais para frente, que quanto mais tardio, mais arriscado vai ser isso. E mesmo para começar um pré-natal, ela vai esconder. Então, essa menina está tendo risco, esse bebê está tendo risco. Então, eu acho que os pais, mesmo não achando que é o correto, acolham, que é muito melhor a gente se chatear, porque o filho já iniciou com uma atividade sexual muito jovem, mas é melhor a gente prevenir do que ali na frente a gente não gostou que teve relação e ainda essa adolescente ou adolescente vão ter um bebê tão jovens. Falando agora, doutora, sobre a questão das meninas que realmente engravidam de forma precoce. Quando a gente vai fazer o pré-natal, né, eu digo mulheres já com a idade correta, maduras, a gente tem uma série de exames para fazer, não é verdade? Tem uma série de protocolos a serem cumpridos. Uma preparação, Uma né? preparação, de verdade. E mesmo no sistema público de saúde, existem as consultas que são as essenciais para que aquela mãe fique em segurança e o bebezinho também que está sendo gerado, né? Numa adolescente com gravidez precoce, é um pré-natal diferente? É um pré-natal de risco. Né? Olha. Então, assim, a gente tem mulheres mais velhas, que a gente considera um pré-natal de risco, porque aumenta riscos de doença, e uma jovem também. Então, se ela é uma adolescente que menstruou, lembra que eu falei do começo? Muito precoce, não tem nem 3 anos, abaixo de 15 anos os riscos são maiores. E o mais importante também é assim, ó, como ela tem medo, muitas escondem, muitas nem vão fazer o pré-natal, entendeu? Então, na verdade, o correto é quando a gente quer engravidar, a gente se preparar antes da gestação. Então, o adolescente não está preparado, foi um susto que aconteceu. E vai ter medo. Então, geralmente, com 12 semanas, essa paciente tem que fazer morfológico, ver se o bebê tem alguma malformação. E muitas não vão fazer, porque com 12 semanas o útero ainda está lá dentro da barriga, não dá para perceber. E elas vão contar para alguém a partir do momento que você já tem barriga. Então esse bebê a gente já está bem desenvolvido, a mãe também já desenvolveu algumas doenças que às vezes a gente faz alguns tratamentos, suplementações que dificultam ou vão ajudar a prevenir algumas doenças como diabetes, pressão alta, que essa menina não vai ter feito nada disso, não vai ter tomado um suplemento. Nossa, que perigo, Muito né? sério mesmo. Poxa Doutora, eu vida. peguei uma foto aqui na internet até para ilustrar o DIU. Eu acho que é Ah, legal a gente bacana. comentar um pouquinho sobre ele, né, amiga? Aham. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem, até a doutora confirma se está certinho, é isso Tá mesmo? certinho. Então, um DIU é um dispositivo intrauterino que a gente chama, né? Ele é de fácil acesso. Nós moramos numa cidade, eu acho que o nosso sistema de saúde é bom, não dá para comparar uma cidade com a outra, mas em vários postos de saúde a gente tem o DIU disponível aqui na nossa cidade, tá? Então a gente coloca ele no consultório ou no próprio posto de saúde, é um método bem eficaz. Primeiro porque a gente não esquece, né? Colocou,
ele tá bem instalado, só a única coisa que depois que coloca o DIU, sempre tem que fazer um ultrassom para ver se esse DIU tá bem posicionado. Então não existe pessoas que falam, engravidei com o DIU, né? A gente escuta isso, eu tenho medo de usar o DIU. Ele é muito mais eficaz do que o anticoncepcional. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa também coloca esse DIU e nunca foi ver como ele tá. Sim. Então o importante é colocar e acompanhar. A pessoa que coloca o DIU, ela tem a menstruação tranquila, normal? Como que funciona isso? Tem 2 tipos de DIU, né? Tá. A gente tem um DIU que não tem hormônio. Então eu gosto do DIU para quem não hormonal, é o melhor, na verdade, que eu gosto, de sem hormônio. Mas não é para todo mundo. Uma paciente que tem bastante cólica ou um sangramento intenso, ele vai piorar um pouco isso, principalmente nos 3 primeiros meses. Então, se você é uma paciente que a menstruação é ok, tem um fluxo um pouco mais aumentado no segundo dia, que é o esperado, é um bom método. Agora, para uma paciente que sangre muito, tenha muita cólica, daí já é melhor ela ir em busca de um DIU hormonal, que a gente tem 2 no mercado. Então, eles têm duração de 5 anos e o não hormonal tem de 5 e tem de 10. Então, é um método que eu acho que vale a pena. Legal. Bom, a doutora Denise vai ficar aqui com a gente. Pode mandar a sua dúvida ou o seu comentário sobre a gravidez na adolescência. No próximo bloco a gente vem respondendo as perguntas. Você também pode participar da enquete. Vamos dar uma olhadinha na pergunta, respondendo hashtag sim ou não pelo WhatsApp. Você conhece alguém que ficou grávida na adolescência? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora a gente vai ver como ficam as temperaturas agora à tarde. Em Aparecida e São José dos Campos, máxima de 29 graus, com possibilidade de tempestades. Já em Ilhabela, céu nublado com chuva moderada, máxima de 27 graus. Taubaté, máxima de 28 com tempestades. O mesmo em Santo Antônio do Pinhal, com uma máxima de 24. Tempestades também em Redenção da Serra, máxima de 27 graus. Caraguá pode chover forte, máxima de 29. Sexta-feira, 28. Sábado também 28, com céu nublado e chuva fraca. E domingo, máxima de 29, com céu nublado e chuva moderada. A semana começa com máxima de 28, céu nublado e tempestades. E a gente continua o nosso assunto no próximo bloco, falando sim da importância dessa conversa e diálogo com os nossos adolescentes. E também tem notícias direto da Band Vale FM com o Douglas Cruz. Não sai daí. A gente está num bate-papo hoje muito importante. A nossa convidada é a ginecologista, a doutora Denise Leal, que está falando sobre gravidez na adolescência. Bora ver o resultado da nossa enquete? Você pode participar ainda, tá bom? Pelo nosso WhatsApp 997167989. A pergunta é a seguinte: você conhece alguém que já ficou grávida, né, na adolescência? Vamos colocar o resultado para a gente dar uma olhadinha nas pessoas que votaram, né? Olha, 100% dos votos dizendo que sim. A gente conhece, né? Se puxar, né, gente? Seja alguém da família, vizinho, algum conhecido, né? Sempre tem mesmo. Você pode mandar a sua perguntinha, aliás, já a gente vai entrar com as perguntinhas ou comentários também de você que está em casa pelo nosso WhatsApp, tá bom? 997167989. Agora tem mais uma opinião sobre essa questão da importância da família para a prevenção, até para ajudar a adolescente também nesse momento sobre a gravidez. Vamos assistir. Fundamental. E a conversa ela tem que ser clara, objetiva, principalmente hoje que as crianças têm acesso às músicas, né? Com vários tipos de palavras mesmo, que eles às vezes não entendem, né, exatamente. Então, por exemplo, a minha filha tem 9 anos e adora dançar, as musiquinhas, as trends e tal. Então, a gente já conversa hoje sobre o que significa e por que isso agride tanto os mais velhos, principalmente, o que não é legal. Perfeito. Doutora, se fosse uma consulta nesse momento agora, para quem está em casa até com a filha, com a neta assistindo, né? Como que você chega a abordar esse primeiro momento com o adolescente, que às vezes nem sabe muito, né? E na verdade eu acho que a primeira consulta do adolescente, ela chega tão em pânico, assim, sabe? Com o olho assim, esbugalhado, meu Deus. Sabe quando a gente quer ir no dentista com medo? É igual, tipo, parece que ela vai ver um monstro, sabe?
Eu tento ser de uma forma mais leve, eu não vou direto nesse ponto. Então, conversa, alimentação, o que faz da vida, o que come, né? Tem que dar uma Pra quebrar um pouco o descontraída, gelo, né? E eu acho que depende também muito do acompanhante. Às vezes você tem pais muito rígidos que também você deixa o adolescente com tanto medo que ele não vai se abrir. Então, às vezes, deixar entrar sozinho e depois entrar o acompanhante, o pai, o avô. Sabe, porque às vezes é isso, né? A gente deixa ele à vontade, conversa, né? Porque a gente é igual o padre, gente. A gente não pode contar nada do que tá falando ali, certo? É verdade. Mas a gente tem que saber orientar. Então, às vezes, é um jeito, principalmente para pais que têm essa dificuldade, dessa abertura de falar sobre isso, entra sozinho, depois entra e a gente conversa todo mundo. Mas, doutora, nesse caso, eu sempre converso. é a adolescente que pede para orientar? De quem é a iniciativa? Depende o pai que do deixa? profissional. Denise, eu sempre pergunto. Você quer entrar sozinha? Prefere entrar acompanhada? Eu pergunto pra mãe, entendeu? Aí a mãe fala, às vezes a mãe dá uma jogada pra adolescente. Eu falo mãe porque a maioria é mãe. Mas às vezes, hoje em dia, a gente tem pais, avós, tios, a gente tem isso. E aí eu pergunto, o que prefere? Aí às vezes a mãe fica meio assim, sabe? Legal. Ai, não sei. Ai, o que você prefere? A adolescente não sabe. Eu falei, então eu vou entrar com ela, daí depois você entra. Porque a gente dá uma abertura melhor. Sim. Então eu converso bastante sobre outras coisas e pergunto se já teve relação sexual. Já teve relação sexual? Se fala não, eu pergunto se tem alguma dúvida, esclareço alguma coisa. Se você tiver alguma questão de dúvida, aí eles vão se soltando um pouco e vão falando. Então, sempre quando eles falam que não, eu falo, olha, se por acaso você achar que vai ter relação sexual, porque é sempre assim, né? Ou, então, estou achando, volte, entendeu? Volte pra gente ter uma conversa de novo, porque existem riscos. Daí eu falo das doenças, da gestação, né? Porque a gente tem que colocar, às vezes a pessoa também não tem tanta informação assim. Aí eu chamo o pai ou a mãe, explico o que eu perguntei, nananã, nunca teve relação, e falo, olha, quando você achar necessário, eu sei que às vezes não é, o pai e a mãe não estão de acordo deles começarem essa relação sexual, porque realmente está muito cedo, muito precoce, a gente se choca um pouco, mas é melhor trazer, conversar, eu não concordo, tudo bem, eu também não concordo, mas é melhor a gente proteger esses adolescentes, porque depois vai acabar com a vida Mas também, deles, se né? depender de pai e mãe, vai querer que o filho e a filha principalmente, nunca faça nada. né? Exato, Gente, depende sempre deles. pros pais, né? Porque Pros os pais Vai estar querem com 20 anos de idade, vai, não, tá muito criança, nova. a gente isso, sempre né? acha isso. Não, sempre e a gente vai tem achar, questões né? também religiosas que só tem Sim, relação com após certeza. o casamento. Após o casamento, vai casar com 43 Só que é isso que eu tô anos. falando, a gente tá numa era que eles têm muita informação, você entendeu? Sim. E então é pior, então eu não tô falando que é o certo ou que é o errado, então, mas é melhor a gente aceitar, certo? A gente não vai estimular, mas vai orientar, porque não tem outra forma. Então não adianta tapar o sol com a peneira, gente. Sabe uma coisa que eu observo, comparando a nossa infância e adolescência com as de hoje? A internet trouxe muitas coisas boas, mas acredito que também a questão da sexualidade está muito explícito. Então, né? Então, as músicas que a gente observa hoje, Mas as se bem que o dancinhas Tchan, amiga, da e nossa tudo época mais. também, eu fui ouvir um dia desses com cuidado, o El Tchan, pelo amor de Deus, gente. Isso mas é que Nossa, hoje né? a gente tem muita informação na internet, são Já começou muitos o negócio, artistas, são muitos cantores, faz são tempo. muitas letras que remetem muito à questão da sexualidade, né? E aí eu acho que um papel fundamental das famílias é acompanhar esses pré-adolescentes que eu vejo na internet, gente, rebolando. Tudo isso leva, né, Mas, amiga, a gente, quando era outras coisas ao criança, longo do dançava mundo. o Tchan. Eu fico chocado hoje, que assim, gente... Ai, amiga, não dançava. Você não dançava? Nossa, na minha As na coisas, minha na verdade, infância, o que a gente vê, assim, que eu na fico- boquinha, boquinha da da garrafa, o diretor garrafa. tá lembrando aqui, é verdade. Era muito comum Mas isso, acredito então que já ainda... começou Mas você não isso. acha, amiga, que hoje é muito Tem mais... o funk, né? Que eu acho que o funk é também explícito. sim, tá Mas, muito. infelizmente, esse negócio começou já faz um tempo já. né? Mas eu acho que hoje eles têm um acesso maior, Isso, realmente. É perigoso, gente. Tem celular, vídeo, a gente não tinha tanto isso, entendeu? Até desenho. Então, assim, a gente tá num mundo meio complicado de se viver. Por isso que não adianta a gente não concordar. A gente vai ter que orientar e cuidar dessas Coragem, crianças, né? Não Amiga, tem você que jeito. tem filha, né? Deve Nossa, ser. não, eu Quem em fico casa tem pensando filho, neto, né? todo Nossa. momento, assim, quero Puxado. ter um diálogo muito tranquilo, de muita confiança com a minha filha, não colocando aquele medo, mas dizendo, olha, cuidado, né? Eu acho que isso é ser construído ao longo do tempo. E Eu às acho que- vezes, eu acho que um tempo bom é isso, assim, às vezes a gente não sabe quando a gente vai abordar,
Por isso que eu achei importante essa semana de falar dessa conscientização, porque na verdade eu acho que a gente só vai conseguir ajudar esses adolescentes quando todo mundo se unir. Então é o influencer falar, né? É o cantor falar, são os pais, a escola, a própria cidade, né? Oferecer palestras de uma forma que eles prestem atenção também, né? Hoje eles são muito da rapidez. Então é isso, a gente tem que se unir para a gente ter uma sociedade cada vez melhor. Doutora, a gente ficou conversando, se empolgando, esquecemos de colocar suas perguntinhas aí de casa no comentário. A Eliana mandou o seguinte pra gente aqui. Olha só, sim, conheço alguém que engravidou na adolescência, né? Minha filha, hoje com 44 anos, mas engravidou com 17. Nunca imaginava isso, quase infartei. Imagina, hein, Eliana? Dá um susto, né, amiga? Ah, com certeza. Né? Vamos ver mais participações? Tem aí? Pode colocar na tela pra gente, por favor. Aí. Qual é o nome? Acho que é Laura. Amiga. Laura, né? De Taubaté. Isso, Taubaté. Tem uma amiga que engravidou da adolescência. Ela tinha 20 anos na época. O pai dela expulsou ela de casa e a mãe dela teve um infarto. Gente, que situação, né? Que eu acho que realmente antes era pior. Era. Não que agora também seja menos, né? Próximo comentário ou perguntinha também. Obrigado pela participação. Sari Dodô. Sim, eu conheço minha prima. Ficou com 14 anos, olha que nova. Ela chegou a quebrar a cama do hospital com os pés de tanta dor, tadinha. Olha que pecado. Ai, gente, é difícil. Mas né, acho que a dor do parto? Deve ser. Tadinha. Porque você imagina um parto normal com uma criança, É né? uma Parindo, criança, gente. Ai, é um pecado. Difícil mesmo. Quer ler mais um, amiga, antes do Vamos lá, Douglas não, entrar? é que eu fiquei chocada com a gente situação. fica mesmo. Vamos ler o depoimento da Tânia Santos, de São José. Sou mãe de 3 meninos e há 3 anos Deus me presenteou com uma menina e fico muito apreensiva com a educação sexual dela, pois cada dia as meninas estão, mais pra frente. A minha, com 3 anos, já me faz perguntas como de uma mocinha. Como usar sabonetes? Absorventes. Isso, né? Como usar absorventes. Bom, com quantos anos este assim pode ser exposto, sem constrangimento? Ela está perguntando ali mais sobre a menstruação, né? Eu acho que a gente tem que levar algumas coisas fisiológicas de uma maneira natural, né? Então, assim, a gente não precisa esconder. Do mesmo jeito que a gente evacua, faz xixi, a menina vai menstruar, né? Entender que, às vezes, é uma forma de falar, olha, filha, a gente tem um órgão onde você nasceu, que fica aqui atrás da bexiga, quando a gente está com vontade de fazer xixi, que chama útero, parece uma perinha. Quando você estiver pronta, todo mês, lá de dentro vai sair um sanguinho, isso chama-se menstruação, que é um dom, por isso que só as mulheres conseguem engravidar de uma forma natural. Lúdica, é né? isso mesmo. Certo, eu acho mais difícil agora os pais conseguirem falar sobre realmente relação sexual, mas espera, presta atenção, eu acho, no seu filho, né? Vê as mudanças. Eu acho que quando o corpo começa a se desenvolver, que eles começam a ter mais desejo, ficam buscando mais as coisas. Se a gente não consegue conversar abertamente, leve para um profissional que consiga fazer isso, faça uma busca ativa na escola, psicólogos da escola, posto de saúde, para a gente se unir todo mundo para poder cuidar desses adolescentes, na verdade. Eu já converso com a Ayla sobre isso, assim, de uma forma muito natural. Sim. Eu falo assim, a mamãe usa fralda igual você. É que, na verdade, não é porque vai falar da menstruação que tem que falar da relação sexual, né? Que às vezes a pessoa já tem que falar uma coisa com a outra, mas vai por partes. Sim. Vai com calma que tudo dá certo. Tem mais participação? A gente vai segurar só um pouquinho para colocar o Douglas Cruz aqui com a gente, para trazer uma das informações que foram destaques aí do nosso jornalismo na Rádio Band Vale FM. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Lucas, Águeda, para todo mundo também que acompanha o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM fala sobre um problema que está acontecendo no canil do Centro de Controle de Zoonoses da cidade de Taubaté. Esse canil, que conta com cerca de 340 animais resgatados, está superlotado. Para a gente ter uma noção, nós temos 245 vagas disponíveis para cachorros e temos 255 cães nesse local, ou seja, está tendo uma superlotação. Temos também cerca de 83 gatos nesse local. E o que está acontecendo? Esses animais são resgatados, seja de situação de abandono ou de maus tratos, e são levados para o canil do Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté, onde eles recebem uma alimentação digna e também cuidados veterinários que são necessários. Porém, a prefeitura e os funcionários desse local estão afirmando que estão chegando muitos animais e eles não estão saindo. Então, qual é uma solução para esse problema? A adoção.
No ano passado, por exemplo, Taubaté, junto com a Polícia Militar Ambiental e ONGs que fazem parte aí dos cuidados dos animais, resgataram cerca de 600 animais na cidade de Taubaté que foram levados para esse canil. Porém, desses 600, 170 permanecem lá, eles não foram adotados, então isso está acabando gerando um problema no Centro de Controle de Zoonoses, porque essa semana, por exemplo, a gente teve um caso de 3 cachorros American Bully, que parece pitbull, aquele cachorro bem forte, que foram resgatados aí de um dono porque eles tiveram as orelhas cortadas. Por falta de vagas no canil, os animais voltaram aí para o seu dono original que estava maltratando esses cachorros. Então fica esse alerta importante para você que consegue fazer uma adoção consciente, pode ser um tutor de um animal. O Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté faz essa adoção aí de um amiguinho muito bacana. Para fazer isso, você pode comparecer presencialmente no CCZ das 8 da manhã até às 5 da tarde. Vale frisar que eles recomendam que na parte da tarde é um pouco melhor, né? Da 1 às 5, no Centro de Controle de Zoonoses, que fica na Estrada Particular dos Remédios, lá no bairro dos Remédios, número 2764, em Taubaté. Ou se preferir, tem um WhatsApp também, DDD 12 997 11 8747. Vou repetir, DDD 12 99711 8747 é o telefone do Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté, onde você pode aí ver os amiguinhos que estão disponíveis para uma adoção, fazer uma adoção consciente, é óbvio, se você tiver capacidade para isso. São vários animaizinhos que estão disponíveis lá e essa ajuda pode facilitar com que animais que estão sendo maltratados nas ruas possam receber um tratamento digno aí na cidade de Taubaté. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das rodovias que cortam a nossa região. O motorista que cai na estrada agora encontra trânsito tranquilo e livre por grande parte das rodovias. É a situação, por exemplo, da rodovia Presidente Dutra e Carvalho Pinto. Mesma situação também da Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga de Taubaté até Campos do Jordão, e também das litorâneas Tamoios e Oswaldo Cruz. Porém, lá na Rio Santos, no litoral norte, em Caraguatatuba mais especificamente, está tendo uma obra no quilômetro 110, ali no Massaguaçu, próximo à subprefeitura da cidade, e o trânsito nesse momento tá bem complicado lá. A gente tá vendo imagens das câmeras do DR aqui na Rádio Band Vale FM falando bastante desse trânsito. Os motoristas estão reclamando aqui pra gente junto com o WhatsApp da rádio. Então o motorista que vai cair estrada agora na Rio Santos, passando pelo Massaguaçu em Caraguatatuba, vai precisar de um pouco mais de paciência por causa dessas obras que estão sendo realizadas. Travessia de balsas, tudo normal. Nesse momento, 45 minutos no embarque para Ilhabela, 30 minutos no embarque para São Sebastião. O motorista pega esse tempo de espera quase normal. São as informações de momento. Se você quer ficar atualizado sobre tudo o que acontece nas rodovias, sintonize aqui a Rádio Band Vale FM, a 102,9, que tem informações atualizadas em tempo real das estradas que cortam a nossa região. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso. Pegou a estrada, tem que sintonizar a Band Vale FM. Obrigada, viu, pelas informações, Douglas. Até amanhã. Daqui a pouco a gente volta para conversar com você sobre energia renovável, que cresce 50%, né? Cresceu no ano passado. Que bacana, né? Também mais sobre prevenção da gravidez e adolescência. Rapidinho a gente está de volta, não sai daí. Estamos de volta com uma super dica para você, gente. A Ortovip todo mundo já conhece, é uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 23 anos de atendimento aqui em São José dos Campos, atendendo todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes que se inicia na infância, com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e o crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos como clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para aqueles que perderam os dentes com a prótese sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Essa combinação é perfeita, né? Para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Então você em casa quer ter um lindo sorriso em harmonia com a sua face? A gente indica a Ortovip. Isso aí, Ortovip, construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando a sua beleza. Bom, a capacidade do planeta em gerar energia renovável, uma boa notícia, né? Aumentou 50% no ano passado. É isso, uma mudança importante para substituir o combustível fóssil.
Sem round, volta aqui. Essa é uma oportunidade de alcançar o objetivo estabelecido na COP28, de triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030. Somente em relação a 2022, a alta foi de 50%, atingindo quase 510 gigawatts. Crescimento puxado pela expansão da energia gerada pelo sol, principalmente na China. Em um ano, o país asiático teve também um aumento de 66% na capacidade de produção eólica. O relatório divulgado hoje pela Agência Internacional mostrou aumentos na capacidade de energia renovável aqui nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil. O documento mostra que até 2028, o nosso país deve responder por 40% da expansão dos biocombustíveis. A agência americana prevê ainda que, na média global, este modelo energético deve ultrapassar o carvão como maior fonte de produção de eletricidade até 2025. Mas ainda há desafios, entre eles incertezas políticas, econômicas e a dificuldade de países emergentes em investir em infraestrutura. A indústria eólica, por exemplo, enfrenta problemas na cadeia de abastecimento, custos elevados e longos prazos de licenciamento. Por outro lado, o relatório destaca que os preços de implantação dos módulos solares fotovoltaicos diminuíram quase 50% em 2023 em relação a 2022. Tem que crescer mesmo, né, gente, para cuidar do nosso planeta. Bom, último bloco, a gente está falando sobre gravidez precoce e a gente tem participações aí, que legal, né? Vamos colocar então a perguntinha que chegou, anônimo. Que legal, obrigado por participar, tá? Boa tarde, fui mãe com 15 anos. Quando minha mãe descobriu, me expulsou de casa. Nossa, lamento isso, amiga. Foi bem difícil no início, mas sempre tive na minha cabeça que ia vencer e não ia desistir do meu futuro. Agora, com 28 anos, estou formada, casada com o pai do meu filho de 12 anos e com um novo bebê de 4 meses. É difícil, mas não impossível. Que bom, amiga, a gente fica muito feliz. Legal. Mas é difícil, né? Porque você vê, a mãe expulsou de casa. Expulsou, que triste, que né? situação. E principalmente mãe e pai, né? E ela tá com o pai do filho até hoje. Que legal. É muito raro. Espero que sua mãe, de alguma uma forma, história tenha de buscado, superação. né, ficar com você e que você perdoe ela também, né? É verdade. Que triste. Bom, vamos ver então mais participações? Pode colocar na tela, por favor, a da Leila. A Leila escreveu o seguinte, ela é de Taubaté. Tenho 25 anos, ainda tenho medo da gravidez na adolescência. Como faço para me sentir mais à vontade? Qual a ideia de ter filhos? Ela já passou da adolescência, mas tem medo ainda. Ela até brinca, né? Ainda é nova também, né? 25 Nossa, anos. Eu acho que as pessoas exageram também, né? A gente toda hora fica, ou você é muito nova ou você é muito velha. 25 anos, pode esperar aí 10 aninhos aí com tranquilidade, você amadurece melhor essa ideia. É, isso mesmo. Vamos lá, então, próxima participação nossa aqui, vamos colocar na tela da Fabiana. Boa tarde, por gentileza, gostaria de saber se o anticoncepcional para uma adolescente irá prejudicá-la para mais frente. Ah, gostei da pergunta, mais lá para frente. Boa pergunta. Ótima pergunta, na verdade. Sabe, eu também, hoje em dia, não sou muito a favor do anticoncepcional, não, tá? Mas sabe aquele risco-benefício? A gente tem que colocar na balança. Então, qualquer hormônio sintético, a gente tem risco, sim, de trombose, de problemas para engravidar lá na frente. O que acontecia? A gente ficava usando, né, o anticoncepcional por anos. Então, eu tenho 40 anos. Na minha época, era normal, com 12 anos, começar a tomar remédio e parar na hora que essa menina quer engravidar. Realmente, ele pode trazer, sim, prejuízos para essa menina lá na frente. O que eu vejo? A gente tem que pesar. Então, se você tem uma filha que com certeza vai usar a camisinha, ela é uma pessoa responsável, maravilhoso. É até melhor a gente não usar o anticoncepcional realmente. Mas muitos pais têm medo. Então, o correto, se puder, usar a camisinha. Se for usar algum anticoncepcional, tentar utilizar o de mais baixa dosagem possível e até por um período em que a gente ache que essa adolescente está um pouco mais madura, mais responsável, que a gente possa, assim, tirar esse anticoncepcional e ela tenha maior consciência que precisa usar a camisinha, que ela tem risco de doença e risco de engravidar. Então, eu acho que por um período curto de tempo, às vezes é o que é mais seguro que a gente tem, não que seja o melhor. Doutora Denise, tem um depoimento, está encerrando o nosso programa, mas a gente consegue ainda colocá-lo e eu fiquei assim, nossa, realmente bem assustada. O comentário é da Célia. Boa tarde, trabalhei na enfermagem do Hospital Municipal e uma menina de 9 anos deu à luz uma cesariana. É assim de... A gente fica chocado, né? Então, nem sei o caso, tá, gente? Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que às vezes não é da nossa realidade,
mas a gente tem que lembrar de violência, né, sexual. Então, é muito comum, né, a pior idade, né, a mais incidente são em adolescentes. Então, ficar de olho, né, tomar cuidado, ver com quem deixa, porque uma criança de 9 anos, muito provavelmente essa menina não teve uma relação sexual por vontade própria, né? E não tem, né? A gente sabe que dos 18 para baixo, gente, não pode falar que ela escolheu, tá? Porque não é isso que a lei enxerga, tá bom? Tem algo pra gente, é uma outra conversa. É um outro que a gente vai papo, trazer no outro programa. tema. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi Obrigada de excelente. verdade. Legal, obrigada. Obrigada. Amanhã é sexta-feira e tem mais participação. Vamos dar uma olhada? Quem vai vir? Eu sou a Jéssica Orbolato, astróloga, e estarei nessa sexta-feira ali no Falando Nisso, conversando com vocês sobre esse ano de Saturno, tá? Um ano de amadurecimento, um ano de alinhamento, ou talvez para algumas pessoas, um ano inclusive de restrições. Estarei falando sobre cada um dos signos, previsões, meses para que cada um deles fique mais atento às oportunidades e aos aprendizados que esse novo ano reserva para as nossas vidas. E eu espero você para fazer companhia pra gente. Uau, vai ser muito divertido, muito gostoso. Um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã. Fica com Deus, boa tarde, obrigado pela companhia. Tchau. Falando Nisso Band.